me tirou da escravidão, iluminou a minha vida na escuridão, com uma coluna de fogo aqueceu meu coração. Olá, como vai? Tudo bem? Meus irmãos, por que e o quanto devemos orar a Deus? Este é o tema da liturgia da palavra desse dia 19 de outubro de 2025. A liturgia deste domingo começa narrando o momento em que os amalecitas foram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué que escolhesse alguns homens e quando fosse combatê-los no dia seguinte, ele estaria de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. E durante o combate, enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Quando as mãos de Moisés tornaram-se pesadas, Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim, suas mãos não se fatigaram até ao pôr do sol e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Na sua segunda carta a Timóteo, Paulo pede para que permanecesse firme naquilo que aprendeu nas Sagradas Escrituras e aceitou como verdade, pois elas têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Por serem inspiradas por Deus, são úteis para que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Paulo pede a Timóteo, com insistência, que proclame a palavra com toda a paciência e doutrina. E no Evangelho, Lucas narra quando Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Em uma cidade havia uma viúva que procurava o juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum para que ele fizesse justiça contra o adversário dela. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele resolveu fazer justiça para aquela viúva deixar de lhe aborrecer, apesar dele reconhecer que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Meus irmãos e minhas irmãs, qual é a minha conclusão sobre a liturgia da palavra desse domingo? Que a oração é a maneira direta de falarmos com Deus. E a oração persistente, com fé, é a maneira prática de Deus nos atender. No livro do Êxodo, a mão estendida de Moisés é um sinal de uma interação permanente com Deus. Enquanto ela estava estendida, havia a vitória. Quando estava cansada, com o apoio de Arão e Hur, voltava a ter forças e a comunicação com Deus permanecia. Assim também deve ser a nossa oração, insistente e incansável. Ora, se um juiz injusto atendeu o pedido insistente daquela viúva, quanto mais o nosso Pai, que é justo, nos ama e é misericordioso, não é verdade? Mas o que devemos pedir ao Senhor em nossas orações? Observe que Paulo pediu para que Timóteo, conhecendo as Escrituras Sagradas, fosse insistente e paciente em sua doutrina. Logo, o que devemos pedir a Deus com toda a insistência é a nossa salvação. E esta salvação, que é uma graça de Deus, deve ser conquistada quando praticamos as Sagradas Escrituras, que fazem parte do Evangelho de Jesus Cristo, que tem como base o amor a Deus e ao próximo. Uma semana de bênçãos para você, para sua família e para todos os seus amigos. Amém?